Fala pessoal, beleza? Eu sou Leonardo Maldonado, eu sou dev já há mais de 7 anos e nesse vídeo aqui eu gostaria de abrir o jogo para vocês porque eu vejo que existem por aí muitos devs brasileiros que pensam em migrar para a Espanha e nesse vídeo aqui eu gostaria de fazer um vídeo mostrando para vocês como que está o mercado da programação aqui na Espanha, quanto que estão pagando geralmente nas vagas, porque assim, nós vemos por aí muitos conteúdos cobrindo como que é o mercado da programação nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, mas esse é um tipo de conteúdo que eu não vejo tanto e que eu vejo que também tem uma demanda, uma certa demanda por isso, para saber como que tá o mercado da programação na Espanha. Nesse vídeo aqui eu vou me basear num relatório que saiu recentemente, que foi baseado em mais de 120 mil respostas de profissionais por toda a Espanha e ele mostra bem uma média salarial para várias vagas, inclusive back-end, front-end, DevOps e muito mais. Olha só, antes da gente entrar nos números, é bem importante frisar algumas coisas. A primeira é que a Espanha não é o país mais rico da Europa, a Espanha não é o país que tem o melhor mercado tech da Europa, a Espanha não é o país onde você vai ter os melhores salários para programador na Europa. A Espanha hoje é considerada o quinto país mais digitalizado da Europa. É um país que vem se modernizando, vem tendo mais oportunidades de emprego na área de tecnologia, tem bastante empresa grande vindo para a Espanha e eu vi um dado que ela está crescendo mais do que 9% ao ano relacionado a esse setor de tecnologia. Então é um país que vem sim crescendo no setor de tecnologia, vem sim trazendo novas empresas para cá e trazendo mais profissionais também. Se você for comparar os salários de um desenvolvedor aqui na Espanha, por exemplo, com outro desenvolvedor na Holanda, na Alemanha ou em Londres, por exemplo, o salário vai ser menor, obviamente, porque aqui na Europa eu diria que existem 3 cidades ou 3 lugares onde você vai ter os maiores salários. Se você quiser ganhar bem, ganhar um salário bom, isso eu não tô nem dizendo em relação ao custo de vida, tá? Tô falando somente em salários. Vão ser Amsterdã, Londres e Berlim. Essas 3 cidades onde vão ter as maiores empresas, elas todas estão lá. E os salários aqui na Europa, os maiores salários são nessa cidade. Óbvio, existem algumas exceções, por exemplo. Bom, no geral é isso. Um sênior aqui na Espanha pode chegar a ganhar 60, 70 mil euros por ano, enquanto na Alemanha, por exemplo, ou no Reino Unido, ele pode chegar a ganhar 90 ou 100. Então, sim, os salários aqui na Espanha eles são menores na sua grande maioria, mas isso vem mudando, vem tendo algumas empresas que vêm vindo para cá e os salários estão aumentando, sim. Esse é o adendo que eu deixo aqui para você antes de iniciar o vídeo, se você pretende ganhar o maior salário possível em euro, talvez a Espanha não seja o melhor país para você imigrar aqui na Europa. Talvez você deveria reconsiderar outras opções, porque é muito difícil você ganhar um salário muito acima da média aqui na Espanha. Se você quiser uma qualidade de vida boa, um equilíbrio entre salário, qualidade de vida, uma língua boa, um país que te acolhe e onde as pessoas são generosas e tal, talvez a Espanha sim seja o país para você, porque esse aqui é um país maravilhoso. Eu venho morando na Espanha há 6 meses já e tenho gostado bastante. Não que isso não exista nos outros países, mas a Espanha ela é particular nesse quesito, eu gosto bastante. Bom, vamos lá. Antes da gente pular para os números, esse aqui é o relatório da Manfred, é o Guia Salarial 2026. Na verdade, ele saiu no finalzinho ele foi publicado dia 12, né, de janeiro e foi atualizado recentemente em janeiro, então faz um mês que ele foi atualizado. É um guia bem completo, com mais de 120 mil profissionais respondendo esse guia. A Manfred, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de recrutamento aqui da Espanha, então eles têm crédito para fazer isso. É um guia bem completo que dá pra gente ter uma boa ideia de como está o mercado tech aqui na Espanha, como estão os salários aqui na Espanha. Bom, e o que tem aqui nesse relatório? Basicamente, ele tem de tudo. Tem salário por função, tem descrição das vagas, o que mais? Ele tem por experiência, por região, então é um salário um relatório bem específico, bem completo, que eu acho que exemplifica e mostra com muitos detalhes como que está o mercado aqui na Espanha. Eu vou deixar o link do relatório aqui na descrição, ele tá em espanhol, mas você pode traduzir para português, eu traduzi aqui só para fins de conteúdo mesmo, para mostrar para vocês como que tá aqui. Olha só, aqui no guia já fala, este guia salarial é uma estimativa baseada em estatísticas de mais de 120 profissionais da comunidade Manfred, ou seja, é bastante gente, são muitos profissionais que responderam essa pesquisa, então é um guia salarial bem completo. Vamos começar pelo back-end, salários de back-end aqui na Espanha. A média salarial ficou entre 45 mil euros por ano. Pois é, para quem conhece, sabe que isso aqui não é um salário alto no geral, isso aqui é um salário de back-end, você vai conseguir um salário maior, talvez até o dobro, se você for sênior em outro país. E olha só o detalhe, há uma estagnação real nos salários de funções administrativas e até uma queda na faixa salarial nos percentis abaixo do 50 percentil. O salário mais comum gira em torno de 45 mil, enquanto o acesso aos 25% melhores talentos custa cerca de 60
65 mil. 65 mil euros ainda, falando para um cara sênior de back-end, talvez seja um pouco abaixo. Talvez você consiga salário maior em outro local, mas como esse vídeo é só da Espanha, esse é o salário, a média espanhola para desenvolvedor back-end. E aqui eles têm uma tabelinha muito interessante que é os salários de back-end por experiência. Isso aqui é uma média, tá, pessoal? Menos de 2 anos, de 20 a 30 mil. Isso aqui é um salário bem baixo, tá? Isso aqui é bem baixo. De 2 a 5 anos, 31 a 40. De 5 a 10 anos, 41 a 50. Mais de 10 anos, 51 a 55. A partir de 5 a 10 anos aqui, ó, dá pra ter um cara sênior com 8, 10 anos, tá? Um cara sênior. Então, o sênior aqui tiraria 50, 60 na Espanha. Não é um dinheiro ruim, tá? Mas dá pra melhorar. Esse valor aqui na Espanha é considerado um salário bom. Como eu disse, a Espanha não é o país mais rico da Europa. Você não vai receber os melhores salários estando aqui na Espanha, a não ser que você trabalhe remoto para outra empresa. Mas, enfim, essa é a média de desenvolvedor back-end aqui na Espanha, tá? Então, se você for um cara que tem entre 4 e 5 anos, talvez a sua média giraria em torno de 30, 40, talvez 50. Agora, vamos lá pro desenvolvedor front-end. Aqui eu gosto muito, tá? Salários de front-end aqui na Espanha não tá alto também, tá? Tá difícil. A média tá em torno de 42 mil por ano, ok? Você vê aqui que a grande maioria, os top 25 dá pra tirar mais, ó. Os top 25 tiram uma média de 52, ok? E aqui, vamos lá. Os salários na área de desenvolvimento front-end realmente diminuíram em todos os percentis, ok? Mesmo assim, bons desenvolvedores front-end com experiência ainda custam mais de 50 mil euros por ano, ok? Então, assim, seguindo a média do desenvolvedor back-end, parece que a média do front-end tá um pouquinho menor, mas é pouquinha coisa mesmo, tá? Vamos lá pra tabela, pra ver como que tá a tabela aqui. Bom, se você tem menos de 2 anos, a média é de 20 a 30 mil por ano. De 2 a 5 anos, 31 a 35 mil por ano. De 5 a 10 anos, 35 a 40 mil. Mais de 10, um cara sênior, 40 a 50. Como eu disse, pessoal, um sênior ganhar 40 a 50 aqui na Europa é considerado um salário baixo, tá? É considerado um salário baixo. Você consegue, eu não diria facilmente, mas você consegue salários maiores em outros países, em outras cidades, como Berlim, Londres e Amsterdã. Eu tenho certeza que um cara sênior consegue mais do que 40, 50 por ano, ok? Mas é isso. Da pandemia pra cá, o mercado inundou de front-end júnior. Bootcamp pra lá, bootcamp pra cá, muita gente entrou na área. Então, assim, houve sim uma demanda por front-end, mas também houve um excesso na oferta de desenvolvedores front-end, porque muita gente entrou e os salários não conseguiram acompanhar, então os salários diminuíram, então ficou essa média mesmo, tá? Vamos agora para os salários full stack, seria o cara que faz back-end e front-end, tá certo? A média salarial de um full stack aqui na Espanha gira em torno de 47 mil, ok? Isso aqui é baixo se você for comparar, porque o back-end, a média gira em torno de 45 e a média do front-end gira em torno de 42. Então eu acredito que esse salário aqui deveria ser maior. Honestamente, esse salário aqui deveria ser em torno de 55, assim, eu chutaria que esse salário deveria ser 55. Mas, ok. E aqui diz, ó, os desenvolvedores full stack se tornaram muito mais valiosos. Isso se deve não apenas à dificuldade de encontrar um profissional sênior com duas habilidades tão bem desenvolvidas, mas também ao fato de muitas startups terem priorizado funções híbridas. Como eu disse, muitas empresas hoje, eles não contratam só back-end ou só front-end. Muitas empresas têm o cara que é full stack, que faz as duas partes muito bem. E aqui no relatório eles dizem, olha só, profissionais full stack com mentalidade voltada para o produto e boa integração de ferramentas de IA serão os mais procurados em 2026, embora sejam os mais caros e escassos. Concordo com isso. Vamos lá agora para a tabelinha para ver como que tá o salário de desenvolvedores full stack por experiência, tá? Menos de 2 anos, 20 a 30, 2 a 5 anos, 31 a 40, 5 a 10 anos, 41 a 50 e mais de 10 anos, 51 a 60. Vocês podem reparar, pessoal, que os três tipos de funções, full stack, front-end e o back-end, para iniciante, para quem tem menos de 2 anos de experiência, gira em torno de 20 a 30 mesmo, tá? Olha só, 20 a 30 para front-end, 20 a 30 para back-end. Então é uma média mesmo, é um salário bem, como que eu posso dizer, padrão para quem tá começando com menos de 2 anos. De 2 a 5 anos também, 31 a 40, aqui 31 a 35 e 31 a 40 para back-end também, ok? Agora vamos lá para salários de engenheiros de IA. Olha só, esse aqui honestamente eu achei muito baixo, um tipo de cargo que é muito requisitado hoje em dia. Tem muita empresa, principalmente do Vale do Silício, querendo contratar esse tipo de desenvolvedor, que é o desenvolvedor que trabalha diretamente com IA. Ele trabalha com machine learning, com qualquer coisa relacionada a IA. Geralmente seria um pouco de back-end, mas também muito IA, muitos dados. E a média salarial ficou em 52 mil euros por ano, tá? Eu achei muito baixo isso aqui. O top 25
25%, por assim dizer, eles ganham 68 mil por ano. E aqui no relatório eles dizem, olha só, a função de IA mais requisitada no ano passado foi a mais requisitada e continuará sendo em 2026. É uma função híbrida com uma mistura de back-end, IA e MLOps, por isso a mediana salarial tende a ser alta, ok? Além disso, há poucos candidatos qualificados, exatamente. Há muito pouca gente que sabe fazer isso, que trabalha como engenheiro de IA mesmo. E se você for procurar por aí em outros mercados, existe uma demanda grande por esse tipo de engenheiro e os salários são altos mesmo, tá? Mas aqui na Espanha não é tão alto assim. Olha só a tabela. Menos de 2 anos, de 25 a 35 mil. De 2 a 5 anos, 36 a 50. De 5 a 10 anos, 51 a 70. Mais de 10 anos, 71 a 90. Ok, mas mais de 10 anos vai ser difícil você achar um cara com isso, tá? O cara vai ser muito bom, muito sênior e muito difícil ele vai viver na Espanha para ganhar esse salário, porque ele consegue facilmente em outros mercados. Por exemplo, Estados Unidos, eu tenho certeza que um cara desse ganha 120 no mínimo por ano. Dólares, né, no caso, né? 120 mil dólares por ano. Um cara muito sênior de engenheiro de IA. Aqui também nós temos salários para... Eles colocaram salários de celulares, né? Mas seriam as pessoas que trabalham com nativo, com Android, com iOS, que seriam os desenvolvedores mobile. Aqui a média ficou entre 40 mil euros por ano, ok? E o top 25% ganha 50 mil euros por ano, em média, ok? E olha aqui, no relatório eles dizem, apenas perfis muito específicos como o React Native e Flutter mantêm salários próximos a 65, 70 para profissionais altamente experientes. Ok, vamos lá para a tabelinha. Menos de 2 anos, 20 a 30. De 2 a 5 anos, 31 a 40. De 5 a 10 anos, 41 a 45. Mais de 10 anos, 46 a 50. Ok. Aqui também no relatório tem outra profissão, tem outro tipo de profissional muito interessante que existe por aí bastante, que são os engenheiros de qualidade, né? Por assim dizer, os desenvolvedores, as pessoas analistas de qualidade que fazem todos os testes de qualidade no software. Olha só. A média salarial desse tipo de pessoa aqui na Espanha é 37 mil euros por ano, tá? É a menor até então. O top 25 ganha 45 mil euros por ano. E esse tipo de profissão aqui, de profissional, pessoal, é bem complicada a situação, porque a IA hoje em dia faz muito teste. É possível a gente fazer muitos testes usando somente a IA, mas ainda é necessário, tá? Esse tipo de profissional, mas eu creio que de todos esses aqui que eu falei, front-end, back-end, full stack e engenheiro de IA, o analista de qualidade, ele não chega a ser um desenvolvedor em si, mas o analista de qualidade vai sofrer bastante também por conta da adoção da IA que a gente tem hoje em dia, tá? E aqui no relatório eles dizem, olha só, é uma função que já era remunerada regularmente e que perdeu muita prioridade para muitas empresas, exatamente. Menos de 2 anos de experiência, você ganha 20 a 25. De 2 a 5 anos, 26 a 32. De 5 a 10 anos, 33 a 40. Mais de 10 anos, 41 a 45. Ok. Olha só, agora vamos falar do DevOps, que é um tipo de profissional muito requisitado. Eles ganham muito bem, dependendo do mercado, tá? E olha só, os salários de DevOps por percentis aqui na Espanha, a média ficou em 58.500, tá? É o maior até então e é bastante requisitado mesmo. Eles são bem requisitados porque é uma profissão muito importante hoje em dia, DevOps. E o top 25%, a média, eles chegam a ganhar 75 mil euros por mês, ok? Isso aqui é um salário muito bom, tá? Isso aqui é um salário muito bom, 75 mil euros por mês, não, por ano, desculpa. E aqui no relatório eles mesmos dizem, olha só, a função mais requisitada dos últimos anos trata-se de profissionais altamente qualificados e escassos, essenciais para a manutenção da infraestrutura e até mesmo para a redução de custos. Os cargos na área de infraestrutura continuarão sendo os mais bem remunerados, Então, assim, esses caras estão ganhando bastante dinheiro mesmo. Não só na Espanha, no geral mesmo. O pessoal de DevOps, eles são bem importantes hoje em dia. E os salários deles, dos DevOps, tendem até a se manter mesmo nesse nível ou até aumentar, tá bom? Porque é uma profissão bem requisitada. Se você sabe bastante de DevOps, se você pode trabalhar nessa área, eu aconselho que você trabalhe, porque é uma profissão que paga muito bem, tá? Olha só a tabela. Menos de 2 anos, de 25 a 35. 2 a 5 anos, 36 a 45. 5 a 10 anos, 46 a 60. Mais de 10 anos, 61 a 80. Então tá uma média muito boa. Pô, o cara que é sênior aqui, ó, o cara consegue, vamos pôr assim, 65, 70 por ano, é um salário muito bom, tá? É um salário muito bom. Engenheiros de dados. Olha só, a média para engenheiros de dados aqui na Espanha ficou entre 52 mil euros por ano, tá certo? E olha só, aqui no relatório eles dizem, os salários dos engenheiros de desenvolvimento aumentaram nos últimos anos. Por exemplo, o salário médio subiu cerca de 10 mil euros. Para encontrar profissionais experientes, o salário exigido é superior a 60 mil. Ou seja, o cara que é muito bom, o cara que trabalha como engenheiro de dados e é muito bom, tem bastante experiência, for sênior, ele vai com tranquilidade,
não diria com tranquilidade, mas ele vai sim conseguir várias vagas que pagam acima de 60, porque é um cara muito requisitado hoje em dia, tá bom? Olha só, vamos lá para a tabela para engenheiros de dados aqui na Espanha, tá bom? Menos de 2 anos, de 25 a 35, de 2 a 5 anos, 36 a 45, de 5 a 10 anos, 46 a 60, de mais de 10 anos, 61 a 80. Então um cara que é bem sênior, que tem bastante experiência, o cara consegue, tá? Com tranquilidade, achar um salário de 60 ou mais aqui na Espanha, tá certo? Olha só, agora vamos lá para Machine Learning aqui na Espanha. Olha só, é a maior média até então que a gente cobriu aqui, 60 mil euros por ano, tá bom? E olha só, para vocês terem ideia, como os salários aqui na Espanha não são tão altos assim, 60 mil euros por ano você consegue em outras áreas como back-end, front-end, full stack em outros países, tá? Só para vocês terem uma ideia, como a Espanha não é um dos melhores mercados de tecnologia aqui na Europa, mas ainda assim é bom, tá? E aqui no relatório eles dizem, em grandes empresas a função de Machine Learning é muito cobiçada, principalmente porque todos querem implantar modelos em toda a sua infraestrutura. É uma função altamente especializada, uma combinação de infraestrutura e dados, o que também a torna muito escassa. Atualmente é um perfil muito procurado, exatamente. Menos de 2 anos você vai ganhar de 25 a 30, de 2 a 5, de 36 a 50, de 5 a 10, 51 a 75, mais de 10 anos, 75 a 100 mil. Pô, é um salário muito bom mesmo. Olha só agora, o cara que é arquiteto de dados, o cara que pô, ele faz toda a arquitetura do sistema, tudo passa por ele. A média salarial na Espanha é de 67 mil euros por ano, tá certo? E o cara que faz parte do top 25, a média dele gira em torno de 85, tá bom? O cara é muito bom mesmo. O cara que faz parte dos 10%, a média dele fica em torno de 100 mil, tá certo? Então, o papel aqui no relatório eles dizem, o papel da arquitetura de dados também foi revalorizado. E sim, também está relacionado à IA. Agora, mais do que nunca, uma boa arquitetura é crucial para alimentar os modelos e nos permitir aproveitar a vasta quantidade de dados coletados com boa modelagem e qualidade. São funções que exigem muita experiência e conhecimento técnico, por isso os salários tendem a ser altos. Menos de 2 anos aqui não tem salário, tá? Eu acho que é porque o cara, para ser arquiteto de dados, ele vai ter que ter bastante tempo aí como desenvolvedor para depois ele migrar para um arquiteto de dados, porque é um cara que tem que ter experiência, tá? Não tem como o cara ser arquiteto de dados com 2 anos de experiência só na área. Ele precisa ter uma bagagem, precisa ter aí um repertório de aplicações que ele já trabalhou, de problemas que ele já resolveu e de coisas que ele já testou, de tecnologias que ele já usou para poder trabalhar como arquiteto, tá? Então aqui a gente tá falando de um cara bem sênior, tá? De 2 a 5 anos, 40 a 55, de 5 a 10, 55 a 75, mais de 10, 75 a 100 mil. Como eu disse aqui, o 10% tá na casa dos 100 mil, então assim, é um salário bem bom, tá? Bom, pessoal, o último que eu quero cobrir aqui nesse vídeo são os salários de CTO. Esse relatório aqui, pessoal, ele é imenso, ele tem várias médias de vários tipos de profissionais hoje em dia no ramo da tecnologia. Tem back-end, front-end, full stack, tem vários mesmos, então aqui eu vou cobrir só alguns, tá? Não dá para cobrir todos, e nesse aqui é o salário de CTO, olha só, é o maior até então que nós vimos. A média deles gira em torno de 94 mil euros por ano, tá? Para um CTO aqui na Espanha. É muito bom, é muito bom. O cara que tá no 25%, ele ganha 110 mil euros por ano, e o cara que tá nos 10%, ele tá na faixa dos 10% maiores, ele chega a ganhar 135 mil por ano, tá? É uma média. E aqui no relatório eles dizem, os salários dos CTOs não são um pouco baixos? Sim e não. A realidade é que temos CTOs em equipe de 4 pessoas que ganham um pouco mais do que o funcionário mais sênior. E temos CTOs em empresas com mais de 300 pessoas na equipe de desenvolvimento. Isso faz com que alguns valores pareçam bastante baixos. De modo geral, as empresas pagam menos para o cargo de CTO do que para o VP de engenharia. No entanto, o salário do CTO geralmente é compensado por uma participação acionária maior. Então, aqui o cara de CTO, o cara já tem bastante experiência na área, tá? Então, de 5 a 10 anos de experiência, o cara vai ganhar de 55 a 90 e mais uma porcentagem em ações, tá? Mais ou menos 0,5% a 3%, e com mais de 10 anos, de 91 a 140, e um pouquinho mais, talvez chegue até 1,5, 2, tá? Aqui no relatório eles falam de 0,3 a 1,5, mas eu diria que talvez chegue um pouquinho a mais, tá? Na verdade, vamos lá pro último mesmo agora, porque eu vi aqui que tem salários de engenheiros de segurança, cibersegurança é um tema muito importante hoje em 2026. Muitas pessoas estão imigrando para a área de segurança porque é uma área que tem requisitado bastantes profissionais, tem muita vaga mesmo, tem muita empresa procurando um profissional bom de cibersegurança, e a média salarial aqui na Espanha é de 56.670, tá? A média, o cara que tá no 25% ele vai ganhar 72,5 por ano, e o cara que tá no 10% vai chegar a ganhar 85 mil euros por ano, tá? Um salário bom até.
Aqui no relatório, pessoal, eles dizem, a realidade é que há uma escassez de profissionais de cibersegurança, especialmente aqueles com pouca experiência. Poucas empresas, mesmo as maiores, possuem departamentos dedicados, mas há poucas vagas de emprego e poucos candidatos qualificados. Exatamente, é um ciclo vicioso, onde tem pouca oferta de emprego porque também existe poucos candidatos qualificados. Então, esses candidatos qualificados, eles arrumam um emprego, eu não diria facilmente, mas assim, com uma certa facilidade, porque essa posição de security engineer, essa posição de cibersegurança no geral tá muito forte, tá vindo muito forte aí em 2026, tá? A média fica aqui, ó, menos de 2 anos, de 25 a 30 mil, de 2 a 5 anos, de 31 a 40, de 5 a 10 anos, de 41 a 55, acima de 10 anos, 56 a 80, tá bom? É bastante, tá? Assim, eu diria que o sênior aqui com 56 e 80 não é um salário tão alto assim comparado com outros mercados, mas sim, é um salário bom, tá? Bom, é isso. Eu não quero me estender muito nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas o meu intuito era mostrar para vocês um pouco das vagas dos profissionais aqui na Espanha, qual que tá a média salarial, como que tá a média, para você que é júnior, para você que é pleno, para você que é sênior, para você que tá buscando um cargo maior ainda como CTO, head de engenharia ou alguma coisa assim. Esse relatório aqui da Manfred é muito bom, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Se você quiser ler mais sobre esse relatório, ele tem várias médias salariais de várias outras posições, tá? Nesse relatório, nesse vídeo eu cobri só algumas delas. Então é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, que você me ajuda bastante, se inscreve no canal, eu vou trazer mais vídeos aqui no canal sobre IA, sobre vários outros assuntos relacionados à área, e eu espero que você tenha gostado. É isso, até a próxima, valeu!